Pedro, né? Pedro Suete é um especialista em infraestrutura da Autodesk, engenheiro civil, parceiro aí de longa data e nesses últimos tempos, né, uma parceria bem intensa. A gente já agradece aí de antemão e já, né, se prepare para 2021, porque a gente vai ter bastante coisa aí ainda para discutir. E vem aí, tem uma experiência vasta, não só com, né, parte de engenharia de planejamento, de construção, né, de grandes obras, né, de projetos de infraestrutura de transporte aí junto com DR São Paulo, DENIT, VALEC, enfim, tem aí e está também atuando, né, atualmente junto com as parcerias aí, né, da implantação da metodologia BIM, não só com o DR, mas também com o DENIT. Então, a gente troca aí bastante informações. Então, Pedro, Olá. com você. Obrigado, Melissa, pela introdução. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Aí. Perfeito. Beleza. Então tá bom. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho, né, do trabalho em BIM com infraestrutura, um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado com o DR, né, do Paraná, também com o DENIT, alguns outros trabalhos em geral, né, vai dar uma pequena introdução do que é o BIM aqui, a gente acho que já está um pouco cansado de ouvir, né, sobre a concepção do BIM, mas eu vou só uma coisa bem rápida, e depois mostrar esses trabalhos que a gente tem realizado, inclusive com o Museu do Ipiranga também, um breve exemplo do que a gente tem feito aqui em São Paulo também, uma parceria que a gente está iniciando também com o DR aqui de São Paulo, que aqui, recentemente adquiriu as nossas soluções, então é um trabalho bem intenso, como a própria Melissa comentou, que a gente tem feito aí de fomento e de ajuda, de suporte e também de apoio a esses elementos como um todo, em todo o ecossistema em geral. Bom, eu sou líder aqui do time técnico de especialistas, né, do técnico do Brasil, e na outra tela. Como a Melissa comentou, eu tenho uma experiência grande na área de infraestrutura em geral, então tenho trabalhado com infraestrutura desde as infraestruturas clássicas de logísticas, mas também com infraestruturas, por exemplo, trabalhei na construção da hidrelétrica de Estreito, no Maranhão, está lá pleno funcionamento, também trabalhei na terraplanagem, né, no projeto da Comperge, no Rio de Janeiro, como gerente de planejamento e depois de produção lá, e tenho trabalhado com projetos de infraestrutura em geral, projetos de rodovias, ferrovias, vias urbanas, etc., há muito tempo. Inclusive, um dos projetos assim que eu gosto mais de ver tá sendo implementado é o da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, também quando eu estava na época da CETEPLA, depois virou CENER, e hoje eu tenho ajudado aí, né, tenho trabalhado junto com o DENIT, com DRs, em geral, para a ampliação do uso da metodologia como um todo. Está aqui o meu contato, pedro.soete@autodesk.com, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito. Aqui vai ser uma apresentação muito rápida dos nossos trabalhos, vou deixar um momento ali no final para perguntas e respostas, né, como a Melissa comentou, mas se não conseguimos responder todas as questões hoje, né, fiquem à vontade de mandar um e-mail, a gente tá aí, a gente responde. Ok? Bom, a Autodesk, né, ela é uma empresa que trabalha com várias frentes, e o interessante desse slide aqui, que eu gosto de mostrar, é que a Autodesk, ela tem um trabalho muito grande, tanto na área de AEC, né, de arquitetura, engenharia e construção, né, mostrado nessas duas figuras, à direita e à esquerda, no topo e no inferior, mas também que ela tem uma atuação muito grande em manufatura e mídia e entretenimento. Para quem não sabe, assim, o BIM, ele tem muito reflexo nos processos de manufatura, é uma tentativa também de criação de modelos, de parametria, de testes ainda no ambiente virtual, e a Autodesk traz muito do seu conhecimento, tanto na área de
manufatura, como na área de mídia e entretenimento, que também ela é líder mundial nas soluções, como também é líder mundial nas soluções de AEC. Então, a gente tenta trazer isso tudo num ambiente único, trazendo e melhorando cada vez mais as soluções e trazendo isso para o dia a dia dos nossos clientes. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o BIM, né, o Building Information Modeling, que, na minha visão, ele traz uma mudança conceitual, né, antigamente, e algumas pessoas ainda hoje em dia, trabalham por desenho por representação, ainda é trabalhado, ainda é feito isso, o BIM também preconiza a representação por vistas, etc., mas antigamente esses elementos eram feitos por arcos, linhas, e convenções de desenho que eram estipuladas. Hoje, eu já trabalho com o próprio elemento, né? Então, usando, por exemplo, o InfraWorks, eu vou ter os elementos modelados em cima desses projetos para um entendimento como um todo, não somente das linhas, né? Então, eu tenho um ramo, por exemplo, como esse daqui, se eu alterar, por exemplo, o meu perfil, alguma configuração, ele automaticamente reflete isso no 3D, na continuidade, na sua combinação. E também todos os elementos de quantificação e validação. Um projeto de infraestrutura que liga o ponto A ao ponto B, ele é muito necessário nesse entendimento, nesse tipo de argumentação. Não só para eu saber onde que eu estou passando e se estou passando no melhor caminho possível, mas também para que depois eu consiga quantificar isso de maneira correta e saber se eu vou conseguir trazer esse projeto para a realidade. Então, o estudo conceitual, o estudo preliminar de um projeto de infraestrutura é muito fundamental para todo o seu desenvolvimento, né? Então, uma ferramenta que me traz isso rapidamente, de uma forma conjunta com as estruturas e as concepções de projeto, é uma ferramenta essencial, não só para a tomada de decisão, mas também depois, em seguida, a análise, a concepção e todos os elementos que vêm por consequente, e também a comunicação com o público, né? É importantíssimo saber comunicar as intenções de projeto, isso para todos os elementos. Ok? Bom, o que a gente tem, né, ajudado aí aos longos dos últimos 10 anos, a administração pública em geral, a fazer a trabalhar com os projetos, a acompanhar esses projetos. Bom, aqui é uma lista de empresas e órgãos, né, que têm iniciado o trabalho em BIM, vai falar assim, poxa, mas DENIT ou Caixa, eles têm intenções, eles têm departamentos que estão começando a utilizar o BIM, já tem equipes que estão começando a utilizar o BIM, então talvez não toda o órgão, não toda a empresa, não toda a prefeitura, mas já tem iniciado, possuem ferramentas, possuem técnicos que estão trabalhando firmemente nisso e de uma forma bem competitiva. Então, nos últimos 10 anos, a Autodesk tem auxiliado, tem ajudado essas empresas, e aqui num amplo espectro, né, da infraestrutura, né, se você olhar ali o Banco do Brasil, foi os aeroportos regionais, então aqui temos Sabesp, Copasa, Caesb, prefeituras trabalhando também, já iniciando a implementação do BIM, e no último ano a gente firmou alguns termos de cooperação técnica com o DR aqui no Paraná, com o DENIT, o governo do Espírito Santo também trabalhando, mostrar rapidamente um exemplo do trabalho que a gente tem feito lá também. E também o do Museu do Ipiranga, que nem aparece aqui, mas a gente vai mostrar rapidamente para vocês, tá? Além disso, a Autodesk, ela tem um compromisso muito forte com a interoperabilidade, né? A gente acredita que a interoperabilidade é um dos fatores primordiais para a implementação e a concepção do BIM como um todo, né? Então, a Autodesk tem investido muito, existe um caminho para isso, né? Obviamente que algumas coisas não foram ainda alcançadas, mas existe esse trabalho, existe essa vontade. Recomendo muito que assistam um webinar, né? Eu vou falar de alguns webinars ao longo dessa apresentação também, que a gente está na nossa página de webinars, depois eu posso passar para vocês no chat, ou se vocês não acharem, me mandem um e-mail, mas é Webinars Autodesk
seja Brasil, vocês vão achar lá, tem um sobre interoperabilidade e todas as nossas ações, inclusive aí teve um webinar recentemente que a Build Smart, junto com a Autodesk, realizou sobre o IFC para a infraestrutura, que está em desenvolvimento. Então, são coisas muito interessantes que estamos trabalhando, que estamos desenvolvendo aí com todo o ecossistema, além de apoiar a BNT, estamos incluídos no BIM Fórum, então, toda a cadeia aí trabalhando para esse tipo de conversa e alinhamento. Além disso, a Autodesk, ela tem feito muitas alianças fortes e alianças que trazem um novo meio, um novo jeito de se trabalhar entre empresas que pareciam ser competidoras, né? Então, a Autodesk e a Esri, por exemplo, e aqui eu trouxe esse exemplo, né, mas tem em manufatura com a ANSYS, e também em AEC, por exemplo, com a Unity, e com outros elementos e outras empresas. E o interessante é que, com isso tudo, a gente traz para os nossos clientes um valor muito, muito grande, né? Então, por exemplo, com a ESRI, toda essa parte de GIS, esse trabalho do GIS com o BIM, né? A gente tem feito lá um trabalho até interessante, junto com a Valec, onde a gente traz esses dois elementos ali, inclusive o Luke está trabalhando com a gente, e o interessante é que ele chama o GIS com BIM de GIM, né? Um novo termo, mas tirando essa brincadeira, é importante, porque os conceitos, a base de todo o projeto BIM, de todo o projeto de infraestrutura, aliás, ela é feita com dados que são não só de levantamentos, mas de dados de legado, como de GIS, etc. E, bom, a Autodesk, ela tem um trabalho muito grande em todas as áreas da infraestrutura, né? A infraestrutura logística, a infraestrutura também a partir de simulações, e de todos os elementos que estão trabalhando dentro dessa infraestrutura. Aqui eu vou trazer algumas simulações, mas existem várias que foram desenvolvidas, que estão sendo desenvolvidas, e a gente pode mostrar para vocês ao longo de algumas apresentações aí, também, se vocês quiserem. Desses exemplos, né, do trabalho lá que a gente fez em Iconha, que é bem interessante, é utilizando o InfraWorks e utilizando dados que eles mesmos possuem, que estão na internet, são dados distribuídos publicamente, né? Nós conseguimos, por exemplo, fazer algumas simulações, análises, e também, o mais interessante talvez aqui, é a procura de uma solução. Então, a gente estudou um piscinão típico, ou criar mini reservatórios ao longo dos talvegs, né? Aqui embaixo, né, tem a imagem de toda a bacia, uma bacia gigantesca. Ela tem uma formatação que não é propícia para enchente, mas a cidade, né, ela chega aqui, tem um estrangulamento de vazão, e isso causa a enchente. Então, lançar, por exemplo, aqui vários desses, na verdade, 38, né, mini reservatórios ao longo dos talvegs, para reservar essa água, não só ajudando no controle da vazão, mas também ajudando muito a agropecuária local, etc. Então, e muito mais barato e escalável, né, pelos custos aqui levantados rapidamente, usando Revit, usando InfraWorks, Civil 3D, sobre a Semicomposer, tudo isso aqui a gente conseguiu realizar esse estudo e mostrar de antemão que talvez soluções diferentes possam ser usadas para problemas antigos, né? Então, é uma das coisas assim que também são interessantes, o uso do BIM e dos dados em um ambiente virtual de análise. Aqui um outro exemplo, né, de um projeto, é que eu queria trazer só algumas coisas aqui, principalmente os benefícios ali, como eu tinha comentado, do GIS, uma redução que já levantada de 10 milhões no custo de projeto, é muito grande, é um valor, assim, absurdo, se alguém tem dúvida da implementação do BIM, do uso, etc., ele se explica aqui, e não foi só pelo próprio DOT lá, né, da Califórnia, Caltrans, né, pelo Orange County, mas também pela própria projetista, Ruth Zollers, que conseguiu uma série de benefícios de estudos e análise, trazendo esse projeto muito mais rápido, a aprovação do licenciamento ambiental mais rápido, o entendimento, etc. Então tem um valor muito grande, não só para o órgão que contrata, mas também para a projetista, como vocês vão dar uma olhada aí também na apresentação da Egisa,
bem interessante como que toda a cadeia se beneficia com esse instrumento. E também, ambientalmente falando, né, tem redução de 3 milhões de metros cúbicos de terraplanagem do primeiro estudo até a sua realização. É aquilo que eu estava comentando, a análise, o estudo, a concepção é muito importante também. Aqui um outro exemplo, que a gente realizou, essas simulações, essas análises que podem ser feitas, e também o entendimento com o público, que teve aquela queda ali na Marginal, aqui Pinheiros, perto da Ponte Jaguaré, então, aqui, usando o próprio InfraWorks, recriando esse ambiente, né, utilizando os dados do próprio GeoSampa, a gente conseguiu recriar e colocar a solução que foi pensada aqui dentro do InfraWorks e simular isso, o entendimento de como que isso seria feito, o entendimento geral. Então, isso também pode ser utilizado de uma forma construtiva e uma forma rápida de responder alguma emergência, alguma coisa, uma situação que ocorre ao longo de um desenvolvimento de um projeto dentro de uma cidade, dentro de um estado, etc. Bom, falar um pouquinho aqui da nossa parceria, né, com o DENIT, né, o nosso acordo de cooperação, só para vocês terem uma ideia de como é importante, né, a comunicação com o público. Esse vídeo que está aqui no superior direito, ele foi tanto divulgado pelo próprio DENIT no Instagram, como também do ministro Tarcísio, também no Instagram dele. O interessante é a comunicação com o público, né, além de ser dados de projetos ali, de um elemento, de um levantamento, provavelmente aerofotogramétrico, esses elementos foram depois estudados dentro do InfraWorks, foram entendidos e também comutados, né? Então, por exemplo, passagem de fauna, onde vai ser, como que isso está sendo considerado no projeto, e também essa comunicação. E aqui embaixo, algumas imagens de um projeto que a gente tem feito junto lá, né, trabalhado de maneira colaborativa com eles, no entendimento de que, por exemplo, o trabalho de obras de artes especiais, não só o seu próprio projeto da obra de arte especial, mas também o projeto do entorno, todos os elementos que são construídos. Então, a gente iniciou esse trabalho, né, que foi assim, um fluxo, daqui vamos ver alguns fluxos, né, um fluxo macro, né, entendendo que o Civil 3D, o uso do Revit, o InfraWorks para visualização, depois o Navisworks, a gente está nessa última etapa agora, trabalhando, e usando o BIM 360 para armazenar e colaborar com todos os envolvidos. Então, o primeiro fluxo foi desenhado, depois esse fluxo começou a ser testado, e daí a gente redesenha o fluxo novamente, porque a gente encontra algumas coisas que foram entendidas de forma errônea e também do que poderia ser melhorado, qual é a transmissão de arquivos, então o que eu exporto do Civil, o que eu importo no Revit, o que eu associo no Navisworks, o que eu trago para o InfraWorks para visualizar, para entender, como que eu trabalho entre os próprios elementos aqui aqui são os vários projetos, então começa com a topografia, depois vai para a geometria, a própria topografia sendo atualizada com o arquivo modelado da ponte existente, depois o geométrico, a terraplanagem, a drenagem, a sinalização, e como todos esses elementos trabalham em si para criar um modelo federado, para que, e tendo como o eixo aqui, né, um meio de armazenamento, comunicação, e também de todos os elementos que estão sendo trabalhados dentro desse projeto como um todo. Então, o ambiente comum de dados, que também é muito importante. Então, aqui um outro exemplo, o mesmo fluxo da topografia foi redesenhado e entendido como que essa topografia que veio em 2D, como que ela foi transformada, né, a modelagem da topografia em infraestrutura é fundamental, então todos os seus elementos, a topografia não só do rio, de áreas que contém água, do terreno, das árvores, da própria obra de arte existente, da conformação geométrica da rodovia, então todos esses elementos devidamente colocados e mostrados, e também a criação dos objetos, né? Então aqui entrou
entrou e está tendo uma discussão muito grande sobre como que a gente compartilha esses objetos em formato proprietário, em formato aberto. Então, como que eu vou receber esses elementos? Então, o IFC, ele é uma das respostas, mas existem outros formatos, existe o LandXML, existe o próprio CSV, que é aquele formato interoperável universal, que ele criado da forma correta e depois importado da forma correta dentro dos softwares, ele produz também o mesmo elemento. Então, como que o elemento ponto, o elemento superfície, o elemento drenagem existente que foi também modelado, como que esses elementos são trabalhados e como que eles podem ser importados e entendidos de uma forma geral, né? As sondagens, então, todos esses fatores fundamentais. E depois também a comunicação com o Revit, né? Trazer essa superfície, as sondagens, todos os elementos de uma forma direta. O Civil 3D tem interoperabilidade direta para a superfície e depois trazer também os objetos do Revit para o Civil 3D, as sondagens e todos esses elementos de uma forma contínua, tendo o ponto de referência único, trabalhando com esse. Então, o esqueleto de tudo é feito aqui, foi testado, algumas coisas a gente volta, reorganiza, mas de uma forma geral também, e depois aqui já no InfraWorks mostrando, né, as condições existentes. Vocês podem ver aqui que o acostamento ele diminui, né, depois eu não tenho isso previsto, obviamente, na ponte existente, mas depois, quando eu ampliar a ponte, vou ter que ampliar o acostamento, refazer a sinalização, drenagem, uma série de outros elementos. Então, a mesma coisa com fluxo de terraplanagem, né, a gente reescreveu, entendemos aqui alguns pontos de como que a gente vai fazer essa terraplanagem, criar uma feature lá, entrando mesmo nas minúcias do próprio software, aonde que ele vai ser, como que ele vai ser criado, aonde que ele vai introduzir aqui, o que ele vai ser, os seus quantitativos, as suas referências, os objetos que vão ser compartilhados, isso era o que estava antes, e com o projeto terraplanado é assim que vai ficar. Então, são os elementos, são a modelagem em si de tudo que está acontecendo, e inclusive de alguns elementos que a gente foi encontrando ali, problemas do próprio levantamento topográfico e algumas coisas que, quando a gente transforma algo em 2D para o BIM, a gente vai encontrando em geral. No final, né, a gente tem aqui a visualização e validação, tanto o fluxo, né, do existente, quanto o do projeto, não só do projeto da obra de arte, já ampliada, mas também aqui da sua conformação geométrica sendo entendida. Se vocês quiserem dar uma olhada, está aqui, né, nesse link, ele pode ver essa visualização, né, que foi feita dentro do InfraWorks aí também. E aqui, né, inclusive, acho que não sei se vocês conseguem ver, tem uma árvore aqui que foi levantada e que ela está interferindo na ampliação. É um ponto ali do clash que acontece, que às vezes a gente não consegue ver, e talvez em 2D isso nem apareça, tá? Com o DR do Paraná, a gente tem feito também uma série de coisas, né, como a própria Melissa comentou, imersões que são feitas ao longo dos meses, de um trabalho muito intenso que a gente tem criado, não só na parte de aerofotogrametria, na parte do entendimento dos elementos, dessas soluções onde a gente está trabalhando com esses dois planos piloto, esses projetos pilotos, a curva de Carlópolis, né, e a intersecção aqui ali do contorno norte, né? Tem escrito também fluxos, né? Acho que todo mundo que mexe com BIM faz, um dos hobbies é criar fluxos de modelagem, de fluxos de entendimento, que são importantíssimos, né? Porque é onde você depois testa, recria, replica, etc. Né? É onde também, se alguma coisa não faz sentido, ela vai ser ajustada e melhorada num fluxo de melhoria contínuo. Então, aquele levantamento foi feito algumas modelagens, por exemplo, dentro do InfraWorks, o entendimento de como que eu vou melhorar, por exemplo, essa intersecção. Então, esses trabalhos que estão sendo feitos com a ajuda do próprio DR, os seus técnicos estão
colocando a mão na massa dentro das ferramentas, e a gente tem mais auxiliado no sentido de remediar algumas dúvidas, entendimentos. Então, por exemplo, aqui também na curva de Carl-Lopez, né, que é o redesenho da própria curva, alguns problemas de superelevação, como que eu entendo, o que que é, como que faz, etc. E dentro disso, né, a gente fez algumas imersões e workshops com as próprias soluções. Então, por exemplo, com o SubliAssembly Composer, que foi feito há algumas semanas atrás. O interessante é que a gente criou junto algumas soluções aqui, né, por exemplo, esse bueiro triplo, dentro do simples, duplo, triplo, né, dentro de seleção do SubliAssembly Composer, que foi muito legal, para entender como que essa ferramenta trabalha, como que ela funciona, para que depois esses elementos que são altamente customizáveis, né, possam ser usados como objetos dentro do meu projeto BIM. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, depois eu mesmo continuei com o desenvolvimento, a gente colocou angulação de viscosidade, a própria ala, o início, largura do muro da ala, altura do muro da ala, largura da galeria interna, início da galeria, se ela é uma simples, dupla, tripla. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem feito lá para fomentar e também o entendimento geral. Também com Dynamo, né, recentemente a gente fez um workshop com Dynamo, acho que a gente fez uns 3 ou 4 scripts bem interessantes de retirada de informação, importação de informação, trabalho da própria informação dentro do Civil 3D. Então, aqui no caso, a gente fez a retirada de coordenadas de alinhamento, uma coisa bem simples, mas como a retirada dessas informações e como que elas vão ser imputadas. No caso aqui, ele seleciona o alinhamento no Dynamo Player, coloca aqui, por exemplo, a distância das estacas, e ele gera aqui para mim esse relatório já dentro do Excel, feito bonitinho. Então, e depois a gente foi ampliando, foi criando mais variáveis e opções dentro do próprio Dynamo e dentro das soluções. Inclusive, eu estou devendo a última aula, que é a própria modelagem 3D. Então, eu estou criando uma aula de uma modelagem 3D a partir do Dynamo, de uma descida d'água, ao longo de um talude que foi projetado dentro do Civil 3D, por exemplo, selecionando o elemento e ele criar essa modelagem 3D. Então, é bem interessante como o uso dessas tecnologias, né, e no caso, o próprio Dynamo, né, aqui mostrar um vídeo rápido para vocês do uso do Dynamo, né, para a criação desses elementos. Então, ele trabalha muito, e isso é uma coisa muito legal que a Autodesk tem feito nos últimos anos, e cada vez avançando mais no entendimento, porque o BIM em si, ele precisa de ferramentas que automatizem o trabalho, que deem a velocidade específica àquele trabalho que a gente está executando. E o Dynamo é uma solução para isso, junto com o Property Sets, junto com outros elementos que tornam possíveis o BIM para a infraestrutura dentro dessas soluções. Então, eu posso avançar muito e criar coisas muito legais a partir desses elementos. A gente teve o caso lá atrás da Prom, mostrando como que eles executaram, vai ter o caso da Edges aqui também, que é bem legal também. Então, empresas já estão conseguindo executar, criar elementos, criar o BIM para infraestrutura e também outros órgãos, etc. No caso aqui, eu criando esse Dynamo, que no final ele vai criar aqui um escoramento no muro de arrimo, e conforme eu mudo alguns elementos, né, ele pode aqui automaticamente mudar essas informações. No momento que eu crio esse script, eu tenho esse script para sempre, e ele sempre vai automatizar de uma forma geral. Aqui um outro caso do Museu do Ipiranga, que pode ser aplicado também de uma forma geral, que é a reconstrução de projetos, né, a reconstrução de elementos que estão sendo feitos. Então aqui a gente num trabalho técnico e também num trabalho junto com o pessoal da USP, né, que lá estamos fazendo, a recriação de todo o museu e do Parque da Independência em BIM, que é o tal do HBIM, que teve um webinar, inclusive ontem, mostrando um pouquinho mais, se vocês quiserem saber. O interessante é que também, né, desenhamos fluxos, etc. e tal, usando como que eu vou recolher essa informação, levantamento laser, como que a gente vai
compartilhar como que a gente vai trabalhar essas informações, como que a gente vai fazer o scan for BIM, to BIM, e a entrega desses modelos, vamos criar um modelo humanizado dentro do 3D Studio Max, e de uma forma geral. Aqui trabalhando um pouquinho, né, o Parque da Independência, a modelagem dele, como que foi feito, usando Civil 3D, usando o InfraWorks, algumas coisas que o Civil 3D eu consigo fazer mais rápido, algumas coisas que no InfraWorks eu consigo fazer mais rápido. E aqui um vídeo rápido, né, da evolução, opa, tá com som, vou tirar o som, do próprio projeto aí, né, da modelagem, né, do Parque da Independência ao longo de todo o elemento que a gente tem construído em cima desse projeto. É bem interessante, tem bastante coisa que a gente está ainda desenvolvendo, ainda trabalhando, na apresentação que foi feita junto com a Fernanda ontem, lá nesse webinar, vocês vão conseguir entender mais de todo o processo, tem os fluxos, o que foram feitos, onde foram trabalhados, e como que essa criação desse modelo humanizado, dentro do InfraWorks de um modelo existente, também foi executado e está sendo feito. Ok? Isso também dentro da própria modelagem, dentro do Revit, utilizando o Laser Scan, a gente fez uma parceria com a Faro, eles fizeram o escaneamento a laser de todo o museu, de todos os seus usuários, e a gente está aqui trabalhando dentro do Revit para fazer toda essa parte da remodelagem e também utilizar isso, né, existe uma reforma, existe um projeto do Museu 200 anos, né, 200 anos de independência do Brasil em 2023, que toda a remodelagem, toda a reforma do próprio museu esteja pronta, do Parque da Independência, uma série de coisas que a gente tem apoiado e ajudado eles. E usando muito do mesmo ambiente que a gente tem usado no DR do Paraná, no DENIT, e aqui também no Museu do Ipiranga, trabalhando colaborativamente junto com os servidores, junto com a nossa equipe interna e com todos os elementos, tá fazendo design review, fazendo integrações entre os próprios entes. E aqui um outro exemplo, né, só para trazer para vocês, que foi, inclusive, ganhou o Prêmio BIM do ano passado, na categoria do construtor, além das vantagens óbvias aqui, né, dos projetos, dos elementos, eu queria destacar alguns dos grandes números aqui que a gente encontra. Então, por exemplo, soluções finais adotadas com 40% de redução de custo e 35% de redução de prazo, 15% do aumento de produtividade em campo, 60% de redução no tempo de inspeção de serviços executados em obra. Esse prêmio BIM, ele é muito interessante porque ele passa por um processo meticuloso de como que foi feito, assim, eles não aceitam coisas que não foram realmente feitas, executadas e trabalhadas. É um caso fantástico de como que o BIM ele pode acelerar e pode trazer qualidade e ganhos altíssimos, né? Aonde a gente vai conseguir, por exemplo, esses números aqui, né? É muito difícil. E para finalizar minha apresentação, queria falar um pouquinho sobre esse ambiente de colaboração de projeto em nuvem, né, e aqui trabalhando com o Civil 3D, esses elementos que podem ser trabalhados e serem entendidos, principalmente nesse momento de pandemia, onde todos estão distantes, não tem aquele servidor local, trabalhar com esses elementos em nuvem facilita muito a comunicação dos dados, facilita muito o entendimento do projeto, facilita muito a comunicação entre as próprias equipes. A gente tem feito isso com o DR, feito com o DENIT, o Museu do Ipiranga, e é muito interessante, joga lá no BIM 360, já está lá, está na pasta tal, dá uma olhada, atualizei, sincronizei. Então tudo isso é aquele ambiente comum de dados, onde a informação final verdadeira está lá, e onde todos vão participar, se comunicar, conversar em cima desses elementos. Então, é muito importante, o BIM 360, ele traz essas possibilidades grandes para o trabalho de uma forma geral. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais, tem webinars também sobre o BIM 360, especificando e falando um pouquinho mais sobre como ele funciona, ok? Bom, aqui num fluxo geral, né, das soluções da Autodesk para a infraestrutura, vocês vão provavelmente ver um pouquinho mais sobre isso nas próximas apresentações, mas é bem interessante de como que a gente
tem feito e tem trabalhado de uma forma geral em todos os momentos de um projeto de infraestrutura. É isso que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado aí ao DR do Paraná, a Melissa e toda a equipe que tem auxiliado e tem ajudado aí. Contamos aí com vocês no próximo ano. Contem com a gente nos próximos anos aí também no desenvolvimento e no trabalho do projeto de infraestrutura. Então, abro aí para perguntas. Não sei se eu avancei muito tempo, mas fiquem à vontade. Pedro, muito obrigada pela apresentação. Sempre né, a gente sempre abre um pouco mais a cabeça aí quando a gente vê suas apresentações, já pensando em, né, novas possibilidades, em outras frentes de estudo, em, né, ferramentas aí que a gente tem disponíveis para poder estudar questões aí que a gente sabe que a gente tem demanda, né, interna aqui no DR. Então, está tudo anotado aí para o próximo ano. Mas a gente tem aí algumas perguntas que o pessoal fez. Então, uma pergunta do Moacir, né, especificamente para um projeto geométrico em BIM, quais dados exigidos como entrada para a definição do projeto? Ele pergunta, né, quais dados a gente precisaria ter, né, para poder desenvolver o projeto geométrico em BIM. Sim, eu acho que a própria premissa, né, e os dados de contorno, novamente, eu defendo muito e falo muito sobre a questão do projeto, a modelagem da topografia, o máximo que for possível dentro do ambiente, né, de controle. Então, modelar a drenagem existente, modelar as vias existentes, modelar os elementos, placas, postes, todos esses elementos que são base, e trazer todas as referências de legado, GIS que eu possuo, interferências gerais, acho que tudo isso é a base, né? Então, para começar um projeto de infraestrutura em BIM, obviamente que a construção desses objetos, né, essas construções dentro do Civil 3D, existe lá uma série de premissas, criação da seção tipo, criação dos objetos, do que a gente chama de subassembly, criação do próprio alinhamento com as suas informações. Um bom template é fundamental, então o próprio Civil 3D já vem com o template do DENIT, então dá para ser utilizado. Então, são esses, é a base, né? Da mesma forma que dos elementos que eu tenho para fazer um projeto geométrico tradicional, entre aspas, são os mesmos elementos que eu vou precisar em BIM, só que esses sim, associados a objetos e associado a dados e informações que são propriamente. Aí a gente pode compartilhar ou fazer uma apresentação mais específica sobre como a criação do projeto geométrico, o começo e o entendimento, os fluxos necessários. Ótimo. O Edson Luiz Silva, ele faz na verdade, uma lista de desejos aí, né, de temas para próximos. Que ótimo, também quero. Então, ele fala da implementação de novas funções. Aqui, ó, implementação, né, de novas funções nas NETs, APIs, implementação de novas funções no SAP, né, ou tornar aí um pouco mais amigável a interface, né, da programação para a criação desses subassemblies. Na verdade, fica como sugestão aí, né, para Autodesk, na verdade, né. Sim. Né, porque realmente a gente pôde perceber aí nesses workshops, né, desses últimos tempos, as possibilidades e a facilidade que essas ferramentas trazem, né, para o dia a dia mesmo, né, dos técnicos. Então, tá aí como dica. Sim, inclusive a gente tem uma página que é o Civil 3D Ideas, né, se procurar, né, no Google mesmo vai aparecer lá, né, em inglês, né, Civil 3D Ideias, onde a nossa equipe de programação do próprio Civil 3D pega essas ideias e começa a trabalhar. Então, uma recente aquisição, inclusive, foi muito em cima disso,
a gente adquiriu o Project Explorer para uma série de coisas que eram necessárias, por exemplo, automação de tabelas, criação de elementos específicos, foi em cima dessas requisições que os usuários têm do dia a dia, e é um trabalho de melhoria contínua. Eu também me compartilho com essas solicitações, sou um dos que mais pedem e trabalha internamente para elas serem possíveis no dia a dia, que não só da Autodesk, mas eu tenho aquela parte do projetista ainda dentro de mim, que não vai sair nunca, e a gente quer cada vez mais entender e facilitar o uso do dia a dia do trabalho. Então, podem ter certeza que, da minha parte, eu tenho falado bastante aqui com o pessoal, mas toda ajuda é necessária. E a próxima pergunta, o Silvio pergunta se o BIM também vai colaborar na redução das imprecisões do projeto básico licitado. Sem dúvida. Eu acho que o próprio, como a gente tem feito em alguns projetos aí, né, com DR, os próprios elementos que estão sendo feitos não só no projeto básico, mas no próprio EVTEA, né, no estudo de viabilidade técnico-econômica, que sai do tal do 1D, né, daquele que só tem o percurso, já indo para um 3D, até fica difícil, até que momento que eu termino um estudo de viabilidade e já começo um projeto propriamente dito dentro do InfraWorks. Então, todos esses elementos são coisas que ajudam. Eu na verdade, acredito que o BIM para infraestrutura, ele tem o seu maior benefício exatamente nesse momento da escolha da melhor alternativa de projeto. Depois, o próprio desenvolvimento vai trabalhar ali nos seus detalhes, etc. Mas se eu consigo escolher o melhor local de uma intersecção, ou o melhor caminho que eu vou fazer aquele projeto, ou qual lado vai ser melhor que eu vou conseguir duplicar, etc., isso já é um ganho gigantesco que pode representar mais de 200%, 300% de economia num projeto. O Moacir traz uma outra pergunta, considerando que um projeto em BIM envolve a participação de outros projetos correlatos, no caso de ações judiciais, como individualizar as responsabilidades? Eu não sei, na verdade, se esses projetos correlatos, a que projetos o Moacir está se referindo. À tarde vai ter uns advogados, vão ser mais interessantes. Eu, sinceramente, eu não... A gente deixa anotado e redireciona. Talvez até para o doutor Hamilton, porque ele tem aí vem acompanhando, né, a implantação do BIM aí nos órgãos, né, do Estado. Talvez ele tenha aí uma ideia, né? Como dizia um ex-chefe meu, engenheiro sabe fazer conta, não sabe escrever. Quando eu tentei escrever alguma justificativa para um advogado, então eu não tenho a menor pretensão de responder perguntas jurídicas. Até pensando na questão de projetos aí, da responsabilização dos projetos, das disciplinas, pelo menos. Sim. A gente tem, na verdade, e até o BIM acaba trazendo isso tudo bem estruturado. Então, você tem os responsáveis, né, pelo projeto geométrico, pelo de drenagem, e o plano de execução BIM, a ideia é justamente essa, né? Você ter definido o que vai ser feito e quem são os responsáveis por essas atividades. E por quem, né? É isso aí. E vão fazer, né? E até onde vão, enfim. Perfeito. Então, acho, né? Mas a gente redireciona também, encaixa a Tati essa pergunta do Moacir. Ótimo. Então, acho que, né, das perguntas aí. Mas fiquem à vontade, mandem lá para o meu e-mail, procurem no LinkedIn também. Precisando de alguma coisa, fiquem à vontade. Não, e só avisando o pessoal, a gente ainda vai ter, né, muitos eventos e muitos momentos aí, né, que a gente
pretende aí organizar para 2021. Então... Isso, inclusive para 2021 eu pretendo fazer esse workshop que a gente realizou tanto sobre a Semicompose como do Dynamo, um evento aberto assim para todos que quiserem participar e conhecer um pouquinho mais, etc. Então é bem interessante aí, tem bastante coisa que a gente vai trabalhar e desenvolver ao longo do próximo ano, e esses eventos junto com vocês são fundamentais. Aí, ó, uma última pergunta até para a gente já direcionar para o ano que vem. Ótimo. Qual a ferramenta, né, o Lucas, a Dada pergunta, qual a ferramenta da Autodesk, que a Autodesk está desenvolvendo, pensando aí no plano de obras? Ótimo. Assim, tanto o próprio Navisworks, né, que é o nosso software aí que vai fazer a pré-construção e acompanhamento até propriamente da obra, e o modelo em campo, né, a gente é o BIM 360 Build, onde a gente relaciona essas informações tanto de pré-construção, né, do planejamento de pré-construção, com também o acompanhamento da obra em si. Né, tem algumas coisas que a gente está desenvolvendo, então, que a gente vai lançar no próximo ano, né, no começo do próximo ano, o ano fiscal da Autodesk, né, começa em fevereiro, então que a gente vai lançar algumas coisas bem interessantes. Então a gente tem trabalhado aí o Autodesk University, que foi umas semanas atrás, foi anunciado o Autodesk Quantify, o Autodesk Build, que são elementos que são soluções que vão trabalhar cada vez mais com levar o projeto em BIM para a obra. Então, tem bastante novidades aí, aguardem ano que vem também, que a gente vai divulgar isso daí de uma forma também para todos conhecerem, entenderem melhor e o trabalho. Mas basicamente é o Navisworks e hoje o BIM 360 Build. Pedro, só vou pedir para você, não sei, colocar sua apresentação, só o seu e-mail, passar o seu e-mail, porque o pessoal... Tá, deixa eu voltar aqui no... Se faço da UESC. Tem mais perguntas, mas acho que agora finaliza. A gente até tem aí mais algumas perguntas, mas a gente vai agora até talvez a parte dessas perguntas, talvez a gente possa até ir redirecionando aí ao longo da manhã com as próximas apresentações, porque eu acho que ela envolve aí essas questões né, de acompanhamento de obra, execução, mas enfim, a gente também redireciona ao Pedro e retorna aí para vocês. Perfeito. Tá bem? Então tá ótimo. Muito obrigado aí e conte com a gente aí para os próximos eventos e ações.